começar, eu gostaria de contar uma historinha bem simples para os irmãos, que é algo que eu ouvi e me motivou a falar sobre o que eu vou falar hoje, e também tem a ver com a nossa campanha de oração que nós estamos nela. Como eu digo, né, como nós somos crianças, nós não sabemos nada, e eu vi uma história de um menino que talvez ele nunca tivesse tido naquela situação que ele se encontrava, mas esse menino, ele saiu na chuva, um forte temporal, e ele tinha um guarda-chuva na mão dele, mas ele não conseguia abrir o guarda-chuva, e o resultado foi, como você pode esperar, que aquele menino se ensopou completamente. Ele estava com o instrumento certo, na hora certa, mas ele não soube usar a arma que ele tinha. Contra a chuva, a arma é o guarda-chuva. Se você estiver na rua, você tem que ter o guarda-chuva, ou você não sai de casa, né? Mas se você está na chuva, você precisa do guarda-chuva, assim como se você estiver num sol escaldante e com muito calor, você procura o quê? Um abrigo, uma sombra, ficar debaixo de uma árvore. O ponto é que muitas vezes nós temos tudo o que nós precisamos, mas não sabemos usar. E o que eu queria falar hoje com a igreja, né, com as famílias, com vocês que estão aí, é sobre fé. E fazer uma comparação da fé com o guarda-chuva fechado. Porque você tem fé. Todos nós temos fé. Pode ser que você duvide da tua fé. Pode ser que você creia que a sua fé esteja muito vazia, muito morna, ou fria, ou quase sumindo. Mas você tem fé. Mas a fé, como um guarda-chuva fechado, ela não vai servir de absolutamente nada. A primeira fé que você tem na tua vida, a primeira fé que você precisou exercitar um dia, foi a fé de salvação. Um dia você precisou ter fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz pelos teus pecados, pagou no teu preço e ofereceu de volta a salvação se você clamasse e confessasse o nome dele perante os homens. Essa é a primeira fé que nós temos nas nossas vidas. É a fé salvadora. Mas nós precisamos aprender a exercitar a fé. E aí é que entra, né, o esforço e o trabalho da igreja. Porque a igreja é um local onde você pode aprender a evoluir, a desenvolver, e a acrescentar, a crescer e a usar tudo que nós fazemos para melhorar a tua fé. Essa campanha de oração de milagres que nós começamos a semana passada, que vai começar a segunda semana, já está começando hoje, é uma oportunidade disso. E eu gostaria de falar isso com vocês hoje à noite, assim como a minha esposa falou de oração lá em Éfeso na sexta-feira. Como exercer a nossa fé? Eu vou falar de algumas características, algumas formas que você precisa aprender para exercer a tua fé, para abrir o guarda-chuva. Eu não lembro aqui, me veio essa inspiração agora, eu não lembro quantas linhas tem o guarda-chuva, né? Aqueles arames assim, atravessados. Mas imagina como se cada um daquele ali fosse uma característica. Cada um daqueles arames atravessados, que formam o guarda-chuva, fosse um elemento da fé que você precisasse usar. Porque você já saiu com o guarda-chuva quebrado? Parece que ele danifica, se tiver só uma ponta quebrada, parece que ele perde todo o valor dele. O guarda-chuva, se ele não estiver completo, ele não serve. Você se molha. Não é verdade? Mas a primeira coisa que eu gostaria de falar sobre a fé, que se encontra em 2 Coríntios 5, 7, que é: porque nós andamos por fé e não por vista. Nós andamos por fé e não por vista. Não é a primeira característica da fé determinada pela palavra, porque a palavra não enumera, mas é a primeira que eu estou citando hoje. A fé, ela é invisível. A fé não é apalpável. A fé você não pode encontrar ela. A fé você não pode racionalizar. Se você conseguir fazer isso com a fé, você desmorona tudo aquilo que a Bíblia diz que a fé é.
Porque a palavra é clara em dizer que a fé, ela não tem explicação. Ela é a certeza de algo que não existe, como se já existisse. Ela é a certeza de uma bênção recebida, que você ainda não recebeu. Ela é a certeza de uma resposta que ainda não foi te dada. A fé, ela é invisível. E a palavra diz que nós temos que andar por fé e não por vista. Quer dizer, a palavra está praticamente dizendo que o crente tem que andar com a venda nos olhos. E ir por uma fé que você não enxerga, porque você não está sendo guiado por aquilo que você enxerga. Você está sendo guiado por aquilo que você não enxerga, mas você tem convicção. E que o Senhor te dá a direção. Sabe o que é fé baseada em fatos? Não é fé, é crendice. É crendice popular. E nós viemos de um país onde tem muitas crendices. Nós somos bem familiarizados com crendice. As pessoas idolatram uma figura porque fez alguma coisa. Não é verdade? Outras religiões idolatram aquele ídolo da religião baseado naquilo que supostamente aquela figura fez, exerceu, conquistou. Isso é crendice, isso não é fé. E nós não podemos viver porque nós vemos, mas pelo que nós sentimos, pela inspiração, pelo guiar do Espírito Santo, porque é isso que Hebreus 11:1 diz. Se você quer aprender sobre fé, vai lá em Hebreus e leia o livro de Hebreus. Capítulo 11 de Hebreus fala sobre a fé. Fala que começa falando: a fé é a certeza de fatos que se esperam e a convicção de coisas que não se veem. Essa é a nossa fé. Não baseie a sua fé. Se você está precisando de fé, não tente basear a sua fé em algo que você pode ver. É por isso que Jesus muitas vezes foi tentado. Os fariseus chegavam e falavam: dá-nos um sinal. E ele falava: geração maldita, não vos será dado um sinal, porque vocês sabem olhar para o céu e baseado nas nuvens vocês falam: vai chover, ou vai fazer calor. Vocês sabem olhar para o tempo e fazer previsões meteorológicas, mas vocês não sabem reconhecer aquilo que vem de Deus. Jesus contra-atacou assim. Por isso nós não podemos pedir razões, nós não podemos pedir provas. Nós temos que andar pela fé. A Bíblia diz: o justo viverá e andará pela fé. E a fé é invisível. Amém? Amém. A segunda coisa é que a fé vem pelo ouvir. Eu creio que você, ouvindo essa palavra hoje, vai ter mais fé no final dessa pregação do que você teve quando você chegou na igreja. Porque você está ouvindo. E você não está ouvindo o que eu estou dizendo. Você está ouvindo o que a Bíblia diz, que eu estou repetindo. A fé vem pelo ouvir. Romanos 10:17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É uma afirmação. Amém. Ouvir a palavra de Deus é a melhor forma de adquirir fé. Por isso que não existe a pessoa que fala: eu vou ser crente sozinho, porque eu já fui ali naquela igreja, tive um monte de problemas, depois eu fui naquela outra igreja, tive um monte de problemas, e ali fulano me traiu, e ali ciclano me difamou, e tudo você coloca culpa, e você fala: agora eu vou viver o evangelho de acordo com o seu nome, né? Às vezes dá vontade de falar isso para essas pessoas. Você podia escrever um outro evangelho. O evangelho de Mateus, o evangelho de João. Não, João já tem. Falei que tem, você falou que o evangelho de Samuel, o evangelho do Ricardo, né? Escreveu um novo evangelho, com uma nova diretriz, porque os outros não serviram. Vamos formar a tua própria igreja, que ela vai bombar, né? Não vai ter lugar para colocar tanta gente. Mas a fé vem pelo ouvir. E você tem que ter cuidado de chegar para mim, às vezes, né, como o senhor pastor, falar: pastor, me ajuda aí, pastor, porque eu estou sem fé.
É quando você já sabe a receita de cara, né? Você está sem fé, é porque você não está talvez vindo na igreja o suficiente, não está ouvindo pregações, não está louvando ao Senhor, não está ouvindo louvores, não está fazendo nada que a Bíblia diz que você tem que fazer. Então é claro que você não vai ter fé. Porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Amém. Ninguém recebe fé sem buscar. Ninguém recebe fé sem o estudo e o conhecimento e a meditação na palavra do Senhor. Amém. Sabe que ler a palavra também é ouvir? Vou te provar por quê. Porque quando você lê, você se ouve. Você lê com a sua própria voz interna, não é verdade? Sim. Quando você está lendo um livro, você se ouve lendo aquele livro. É a tua voz ali. Então você está ouvindo, até lendo. Então a leitura da palavra é o ouvir a palavra. Ao ouvir uma pregação, escutar um louvor que tem letras que estão na Escritura, tudo isso são formas de crescer a tua fé. Não existe outra forma. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é o manual do usuário da fé. Se você quer usar a fé, busque a fé onde ela está. E ela só pode ser encontrada na palavra de Deus. Você não pode tentar comprar um produto que está embalado, dizendo que é uma coisa, procurando outra. Se você quer comprar arroz, você compra arroz. Porque você não pode comprar arroz e abrir a bag do arroz e achar feijão lá dentro. Se você quer fé, você tem que buscar na palavra. Não existe outra forma. Terceiro, a fé, ela nasce pequena. Não tem jeito. Se você vê, enxerga ou conhece alguém que, na tua opinião, tem muita fé, não pense que foi por um acaso. Porque a fé, ela nasce pequena em todas as pessoas. Mateus 17:20, Jesus falou isso para os discípulos. Ele disse, né? Por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Jesus não falava nada por um acaso. O grão de mostarda é uma das menores sementes que existem. Todas as sementes são pequenas, né? Mas essa era particularmente bem pequena. E Jesus estava falando assim, olha, se a sua fé fosse tão pequenina aqui, desse jeitinho aqui, ó, como esse grão, você já conseguiria fazer grandes coisas através dessa fé. Ele estava falando, uma forma educada de falar com os discípulos dele, que a fé deles era quase minúscula, era quase insignificante. E eu creio que a nossa também, na grande maioria. Porque nós não estamos mandando montanha pular de um lado para o outro. Estamos pedindo coisas muito melhores e não conseguimos. Porque tem nos faltado fé. Mas uma semente, por menor que ela seja, uma semente de mostarda, dentro daquela semente tem uma fonte de vida. Amém. Tem um DNA, tem um código de reprodução, tem o suficiente para gerar vida. Qualquer quantidade de fé tem suficiente para gerar vida, para gerar reprodução, para gerar milagre, para gerar bênção, para gerar resultado, para gerar tudo aquilo que você tem buscado. A essência da vida está numa semente. Você foi gerado por um espermatozoide minúsculo, dentro de um ovário também, minúsculo. E o milagre da vida começa ali. A fé é pequena, ela começa pequena. Não fique buscando algo extraordinário. Peça ao Senhor que acrescente na tua fé. Busque no lugar certo, que é na palavra de Deus, e peça: Senhor, acrescente na minha fé, e faz germinar essa semente, por menor que ela seja. Faça que germine e se transforme em algo bom, e vai, porque tudo que é de Deus é bom. Amém. Não importa o pouco que você pensa que você tem, é suficiente. Amém? Amém. É o suficiente para fazer algo tremendo.
Porque a palavra de Deus diz assim: deixa a fé nascer no teu coração e não interrompa esse processo. Você crê? Amém. Nós já falamos até agora que a fé é invisível, que você tem que andar pela fé, que você tem que andar pelas coisas invisíveis, pela certeza das coisas que não existem. Nós falamos que a fé, ela vem pelo ouvir, e que ela nasce pequena, mas isso não é desculpa para você ficar onde você está. Sabe por quê? Porque a quarta coisa que a palavra diz em 2 Coríntios 10:15 é que a fé precisa crescer. Ela começa bem pequenininha, mas ela precisa crescer, não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra. A fé precisa crescer, nós precisamos crescer. A vida tem um ciclo, e o ser humano é o animal que mais demora a crescer e desenvolver. É impressionante. Nós somos a obra-prima de Deus, nós somos mais inteligentes do que qualquer outro animal na terra, nós somos racionais. Mas você vê um cachorrinho nasce, com 2 meses ele já pode soltar na rua, que ele já está quase independente. Eles não precisam da mãe e do pai, por muito mais do que isso. Isso é um cachorro, que é um animal domesticado. Se você for para animal selvagem, eles são completamente independentes. Um pouquinho depois, algumas semanas, já vão seguir o caminho deles. E o ser humano, né? Você é legalmente responsabilidade dos seus pais até 18, mas para muitas coisas é 21. E quem disse que nós somos maduros com 21 anos? Muitos de nós não somos até hoje. Ainda estamos amadurecendo. Colhemos consequências de coisas, de ações imaturas de nossa parte, mesmo depois de termos filhos, de já sendo pai de família, ou mãe, ou pessoas que já venceram em muitas áreas da vida, mas talvez ainda são imaturas, ainda têm resquícios de dependência que não deveriam ter. Mas a fé precisa de crescer. Talvez o lado da fé, o espiritual, é quando você ainda não conseguiu desenvolver um relacionamento com Deus, você. Aí o que acontece? Você fica dependente de alguém. Pode ser a dependência de um pastor, pode ser a dependência de um irmão de oração, pode ser a dependência de alguém lá no Brasil, da tua mãe, de um familiar. E isso não é ruim, que você conte com pessoas, que você vá consultar, que você vai pedir, mas nós precisamos crescer ao ponto de também ter um relacionamento maduro com Deus, com uma fé madura com Deus. Uma semente cresce, ela germina, e assim a nossa fé cresce, germina e reproduz. A fé, quando ela começa a reproduzir, aí você se torna uma pessoa praticamente indomável. Aí o inimigo fica alvoroçado com a tua vida, quando ele percebe que você está dando frutos de fé, frutos impactantes. Nós não podemos nos acomodar com o que nós já sabemos ou já cremos. Amém. Já leu a Bíblia toda? Leia de novo, porque a palavra de Deus é fonte de água viva, ela se renova a cada dia, e todas as vezes que você lê a Bíblia, você tem uma nova revelação. Verdade. E ela nunca vai se contradizer uma vez só. Você pode ler a Bíblia várias vezes na tua vida, ela vai falar coisas diferentes, sem contradizer o que ela falou antes, e a revelação da palavra vai continuar. Se você não se alimentar, porém, espiritualmente, a sua fé vai o quê? Além de ela não crescer, ela vai definhando. Nem um pouquinho que você tinha antes, você vai ter mais, e vai perder a fé. E essa é uma situação em que nós não podemos chegar na terra. Agarre as suas oportunidades.
Agarre a oportunidade da oração que a igreja está te desafiando, de fazer algo pela tua vida mesmo, de lutar pela tua causa. Jacó lutou com um anjo por horas até ser abençoado. E nós às vezes não queremos lutar, queremos que outros lutem por nós. Aí está lá a campanha de oração, você não vai, mas acha que a igreja vai estar orando por você, e vai mesmo, pode ter certeza disso. Mas você não fez a tua parte. Nós precisamos ser mais ativos. Nós precisamos lutar pelas nossas próprias causas. Amém. E entrar na brecha pelas causas dos outros. Outra coisa é que a fé, ela age, ou ela é motivada pelo amor. Jesus, ele fez tudo o que ele fez. A fé que Jesus tinha era toda motivada pelo amor. Principalmente dois amores. A primeira coisa que Jesus amava mais do que nunca, e mais do que ninguém, ele amava o Pai. E por amor ao Pai, ele aceitou o que lhe foi imposto. Ele aceitou a ser a figura da salvação da humanidade. Ele aceitou vir como homem, largar toda a sua glória no céu e a pagar o preço de um pecado que não lhe pertencia, e carregar sobre si toda a iniquidade da humanidade, e pagar lá na cruz, e receber injúrias, e receber cusparadas, e receber chicotadas, e carregar a sua própria cruz, e os pregos nas mãos e nos pés, e tudo o que ele sofreu, ele fez primeiro porque ele amava o Pai. Mas além do Pai, ele amava quem? Você e eu. Então a fé, ela precisa ser motivada pelo amor. Gálatas 5:6 diz: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Esse versículo está quebrando um elemento da lei de Moisés, porque na lei de Moisés, aquela lei do Velho Testamento, e até hoje o judeu observa essa tradição, que ele tem que circuncidar o menino. E quando a criança é circuncidada, a criança do sexo masculino, ela é a partir dali, como se fosse oficialmente um membro da família, um homem de Deus e um homem de tradição. E Jesus estava falando aqui, olha, em Jesus não é a circuncisão ou a incircuncisão, não é se você seguiu ou não a tradição, mas é pela fé que opera por amor. Amém. A força que move a fé é o amor. Você tem fé porque você ama. Você tem fé porque você ama primeiro. Jesus operava milagres grandiosos porque ele amava o Pai e amava aqueles receptores dos milagres dele. Ele amava o Pai e amava o cego que ele curou. Ele amava o Pai e amava o paralítico e amava o coxo. Ele amava o Pai e amava a mulher adúltera. Ele amava o Pai e amava os discípulos. Ele amava o Pai e amava a humanidade. Glória a Deus. O amor de Jesus movia as atitudes dele pela fé. E nós devemos agir pela fé em direção ao amor de Deus. Amém. Pelas vidas. Amém? As vidas dos seus amigos, a vida dos seus irmãos, a vida dos seus filhos, a vida dos seus funcionários, a vida dos seus patrões, a vida das pessoas é o mais importante. É a vida que tem que motivar a tua fé, porque o grande alvo da fé tem que ser as pessoas. Nós não temos fé em coisas, nós temos fé em pessoas. Pessoas são as criaturas de Deus. Deus criou todas as coisas, mas Ele criou todas as coisas para você e para eu usufruirmos. Quando Deus criou o mundo, Ele disse para Adão e Eva: subjugai todas as coisas, controlai todas as coisas, vocês são os chefes do mundo, subjuguem todas as criaturas, porque eu criei tudo para vocês.
Amém. Porque o objeto principal da bênção de Deus somos nós. Aleluia, Deus. Por isso nós temos que agir por fé, motivada por amor. Outra coisa, sexta característica, a fé, queridos. Ela é invisível, ela é acrescentada pelo ouvir a palavra de Deus, ela nasce pequena, ela precisa de crescer, mas ela precisa ser uma vez provada. Provada. Você vai ser testado na tua fé. Eu acho que isso não é uma novidade para a maioria, talvez para alguns mais recentes na fé. Mas a fé, ela é provada. Faz parte do crescimento, a provação da fé. Tiago 1,3 diz: sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. A prova da vossa fé produz a paciência. Somos provados o tempo todo em nossa fé. Toda hora nós somos provados em nossa fé. É por isso que muitos, por não passarem nesses testes, nessas provas, abandonam a fé. Ao invés de perseverarem, abandonam. Porque não entenderam que a provação faz parte do seu desenvolvimento. Ontem no filme que eu assisti, no God's Not Dead Too, por isso que é bom a gente ver coisas edificantes. Eu gosto de filme, eu gosto de cinema. Nem sempre, infelizmente, saem 20 filmes seculares para sair um evangelho. Mas olha a importância de você ouvir e ver coisas edificantes. Eu aprendi algo. Uma frase interessante. Quem já viu o filme, talvez vai se lembrar. E eu não vou falar o filme para vocês para não estragar também. Mas só essa ceninha. A mulher estava passando por uma grande provação. A maior provação na vida dela. E ela tinha lá, imagino que era o avô dela. E o avô também era um homem de Deus. E ela falou para o avô dela, sozinha, falou: eu não entendo. Eu sempre orei. E eu sempre que orava, eu parece que sentia Deus tocar em mim. Parece que Jesus estava ali do meu lado quando eu orava. E agora, quando eu estou no momento mais difícil da minha vida, eu oro e não sinto nada. Aquele homem mais experiente, mais velho, virou para ele e falou: quando você vai fazer uma prova na escola, e é uma prova bem difícil, uma prova de um concurso público, ou uma prova bem complicada, aonde é que está o professor? Ele está silenciosamente sentado, não pode interferir com você, você não pode ir lá perguntar nada, você tem que fazer a prova sozinho. Mas o professor está ali. Glória a Deus. O professor está ali. Quando nós estamos na escola elementar é diferente, Professor, o que está falando aqui essa pergunta? O professor vai lá e explica a pergunta. Quase responde para você. Mas quando nós somos adultos, hoje em dia está até acabando prova de papel, de lápis. As provas, a maioria das provas já são feitas no computador. E nem ninguém na sala tem. Tem uma câmera desse tamanho te filmando. Você lá na frente do computador, eles te tomam o celular, te tomam a sua chave, te tomam a tua carteira. Você só entra com a roupa do corpo. E você faz a prova sozinho. Isso não quer dizer que alguém não está lá te olhando. O Pai está sempre perto. Amém. Mas a prova da fé, nós temos que passar por ela sozinho. Glória a Deus. Por exemplo, eu não posso saber se eu tenho fé para ser curado se eu não ficar doente. Eu não posso saber se eu tenho fé para curar os outros se eu nunca orei por isso. Nós temos às vezes até medo de orar pelas pessoas, porque você pensa assim: vai que não acontece, a pessoa achar que eu não tenho fé, ou vai dar efeito contrário, aí não vai crer no meu Deus. Não, você tem que fazer. A fé é exercício.
Nós não mandamos em Deus. Nós exercitamos a fé e declaramos o nome de Jesus, mas quem decide é Deus. Amém. Nós não podemos passar numa prova ou ganhar um certificado sem ter passado por aquela situação. Deus permite provas. Provas são oportunidades para vivenciarmos milagres. Para Jesus ressuscitar Lázaro, Lázaro teve que morrer. Se Jesus tivesse ouvido a Maria e Marta, ele teria corrido para atender Lázaro antes de morrer. Sim. Ele poderia orar e curar Lázaro. Lázaro não teria morrido. Mas o ressuscitar de Lázaro glorificou a Deus tremendamente mais do que se ele tivesse ido lá e simplesmente feito uma oração de cura. Ele já tinha feito muitas dessas. Jesus estava mostrando ao mundo que ele era capaz, né? Jesus já tinha curado. Jesus já tinha curado cego, já tinha curado coxo, já tinha, feito o paralítico andar, já tinha feito muitas coisas. Mas ele precisou deixar Lázaro morrer, para as pessoas entenderem que Jesus pode ressuscitar. Deus. Aleluia. Amém. Ele estava nos ensinando. Estes testes que passamos é para que você tenha experiência com Deus. Amém? Amém. Através da tua fé. Sétima coisa, é a penúltima. A fé é um escudo. Efésios 6, Se você ler Efésios, é maravilhoso para a batalha espiritual. Diz: tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Outro dia eu pego para vocês aqui, mas vai lá em Efésios 6 e vai ver que tudo é uma analogia de um corpo de um soldado. O soldado tem o capacete, ele tem o escudo, ele tem a lança, ele tem a couraça, ele tem tudo isso. E Efésios fala: olha, o capacete é isso, a couraça é aquilo, a espada é aquilo outro, o escudo é a fé. O escudo, aquilo que te protege. E alguns podem até usar o escudo até para atacar. O escudo é comparado com a fé. Quando nós colocamos a nossa fé na frente de Deus em nossas vidas, nós ficamos protegidos por ela. A fé de Deus, ou em Deus, nos reveste, nos cobre. A armadura de Deus, a fé, é um escudo protetor para nossas vidas. Ela vai adiante do restante das armas. A primeira coisa que você apresenta é o seu escudo. A espada está aqui. Se você é direito, se tiver esquerda, ela está aqui, mas você está com o escudo na frente. A fé vem primeiro. A fé vem, você se apresenta com ela, você se mostra com ela. Está entendendo? É assim que nós temos que lutar. Amém. Lutar com fé. Crente que não tem fé é presa fácil. É Deus. Crente não tem fé. Se o diabo tiver que escolher quem atacar, quem você acha que ele vai atacar primeiro? Os que estão desarmados completamente, os que estão desprotegidos completamente, os que estão indefesos. Aí é só a misericórdia de Deus. Mas a fé tem que nos servir de escudo. Através da fé você vai ser protegido, amém? Amém. E para terminar, eu falei que a primeira fé que você tem é a fé da salvação. A fé salva. Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça, que é dom de Deus, que é graça mesmo, de graça, não tem pagamento, não tem merecimento, não tem nada disso. Pela graça sois salvos, por meio da fé salvadora, da fé que você um dia teve que dizer: eu creio, eu tenho fé que esse Jesus é Filho de Deus, que morreu na cruz por mim, por vocês, por nós, e através dele eu vou ser salvo, e você foi salvo. A fé é a chave que nos abre a porta da salvação. Aleluia.
Somente se cremos na graça de Deus que nos ama e perdoa os nossos pecados e nossas iniquidades. Somente se cremos isso, nós podemos alcançar a vida eterna. Amém. Não tem participação humana. Esse versículo deixa bem claro, não vem de você, não vem de nós. Você pode se tornar um beato, você pode, andar de joelho, você pode orar a oração do Pai Nosso milhões de vezes. Você pode parar de comer, você pode viver em pano de saco, você pode fazer o que você quiser, que no final da tua vida você não vai ter merecido nada. Porque a fé não é pelo merecimento. A salvação não é pelo merecimento, é através da fé. Porque só Deus pode ser glorificado. Jesus pagou o preço. Só Ele merece a glória da salvação do homem. Amém? Amém. A salvação é um mistério para a razão. A razão não explica a salvação. Não tem explicação. Não tem explicação. É por isso que às vezes é difícil de debater com alguém que está pedindo provas. É por isso que Deus fala. É loucura. A Bíblia, a palavra de Deus, é loucura para os homens. E a sabedoria dos homens é loucura para Deus. Não tem explicação. É fé. É convicção. É isso. Você é salvo pela fé, não se esqueça. É o guarda-chuva. Você está precisando de fé, sabe por quê? Você está precisando de abrir o seu guarda-chuva, sabe por quê? Porque eu falei no início que a guerra tem se intensificado. Nós estamos em guerra. Nós estamos em plena guerra. É verdade. E tem gente andando com o guarda-chuva fechado na chuva. Desprotegido, não está nem vendo que está tendo uma batalha. Mas a batalha ela está acontecendo. Creia você ou não. Aceite você ou não. Amém. Existem mais ataques que estão vindo por aí. E nós temos que estar protegidos. Nós não podemos fazer nada para impedir os ataques de Satanás na nossa vida. Você não pode prevenir o ataque, mas você pode prevenir o resultado do ataque. Você não pode prevenir as pessoas. Pense bem, nós vivemos num país que temos uns malucos que pegam uma arma e saem atirando em todo mundo. Nós não podemos fazer nada. Você pode ter as leis contra armas, vão diminuir bastante os incidentes, mas você nunca pode falar, olha, eu vou prevenir 100%, porque alguém sempre vai dar um jeito, e o maluco, quando quer fazer uma maluquice, ele vai fazer. Mas nós podemos, através da nossa fé, buscar a proteção de Deus para a nossa vida. Amém. Nós podemos, isso sim está no nosso alcance. Isso nós podemos fazer. Então nós não podemos impedir que Satanás seja mau, porque ele é mau, ele é mentiroso, ele te odeia. Mas para cada anjo que está contra você, do inferno, tem 2 ao teu favor. Amém. Deus. E muito mais é Deus para te proteger, para te glorificar, para te salvar, para te abençoar, do que o diabo para fazer qualquer outra coisa. Amém?